Pequei contra a castidade e agora? Jesus e amor de Maria. Galera do meu canal, quanto tempo não gravava nada? Eu tô conseguindo até ver as teias de aranha nesse canal. Mas hoje eu estou aqui para falar um tema muito importante com vocês. Pequei contra a castidade e agora? Nessa semana eu fui procurada por um jovem que pediu para aconselhá-lo, acompanhar ele também. E a gente foi conversando, vendo a situação dele, e uma das coisas que ele falou pra mim foi isso: que ele havia pecado contra a castidade, que ele havia se confessado, mas mesmo assim ele não se sentia bem, ele não se sentia perdoado, e por aí vai. Às vezes ele lembrava, ele se sentia muito ruim, e isso muito mais. E eu conversava com uma amiga minha, que ela dizia assim pra mim: Mailane, é bom tu gravar alguma coisa sobre isso. Aí deixei de canto, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, fui refletindo sobre também algumas experiências, algumas coisas que eu já vi e já vivi neste tempo, e percebi que era importante falar disso. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando se confessa o pecado contra a castidade, o que é que acontece? Depois, mesmo assim, há aquele grande sentimento de culpa. E isso não só contra os pecados contra a castidade, mas sim em relação até a outros pecados. Às vezes nós nos confessamos e ali o sacerdote, que é a imagem de Cristo, que é o próprio Cristo, está ali, ele nos perdoa, mas mesmo assim nós ficamos martirizando aquilo que nós fizemos, ficamos nos sentindo miseráveis, ficamos remoendo aquilo no nosso coração e na nossa alma que nós não deveríamos mais remoer. Então, uma dica logo no início em relação a este assunto é o quê? Nós devemos tomar posse da graça do sacramento da confissão. Nós precisamos sim verdadeiramente acreditar que a partir do momento que nós nos confessamos, o Senhor nos perdoou do nosso pecado, e ali nós podemos recomeçar de novo. É como se o Senhor tirasse as nossas vestes sujas e nos desse uma veste nova. Então nós precisamos tomar posse da graça da confissão. E não somente nisso, nós precisamos também criar o hábito de nos confessar. Nós às vezes vamos nos confessando só quando a gente acha que cometeu um pecado muito feio. Nós estamos errados nisso. Nós devemos buscar a confissão sacramental mensalmente, dependendo da realidade. Quem puder, semanalmente. Eu lembro que um padre falava que uma irmã, ela se confessava toda semana. Nós precisamos recorrer ao auxílio da confissão. Então, a partir do momento que realmente nós nos arrependemos do nosso pecado, e agora focando no pecado contra a castidade, que não só envolve a relação sexual fora do casamento, a castidade vai muito além disso, pecado contra a castidade. Questão da masturbação, pornografia, fornicação, luxúria, os pensamentos que nós vamos alimentando também que são impuros. Existem várias formas de pecar contra a castidade. Então nós devemos nos arrepender, procurar um sacerdote, confessar e tomar posse do perdão de Deus e recomeçar de novo. Então essa seria a primeira dica: tomar posse do perdão de Deus, tomar posse do sacramento da confissão. Primeira dica. Nessa loucura de, Senhor, eu pequei contra a castidade, e agora? Arrepender-se, confessar e tomar posse do perdão, do sacramento da confissão. Gente, é impossível gravar aqui em casa sem ter o som dos pássaros na mangueira. Relevem isso também, tá? Depois dessa primeira parte, nós precisamos aprender a recomeçar. E nós vamos recomeçando, vivendo dia por dia. E aí, se acontecer de você cair de novo, levanta, vai, procura sacerdote, se arrepende de coração e confessa de novo. Antigamente, eu gostava de me confessar com padres diferentes, porque era melhor, né? Eu vou confessar com esse padre aqui, vou falar meus pecados todos. Aí eu vou pra outro, Isso quem não sabe na minha vida, eu vou me confessar com esse daqui. Aí eu vou pra outro. Então eu não tinha esse acompanhamento de confissão com um único padre. Mas depois eu fui compreendendo o quanto é bom confessar com um único padre, se possível. Por quê? Porque aquele padre vai acompanhando o seu desenvolvimento. A partir das penitências, ele vai te auxiliando a vencer suas maiores dificuldades. Se o padre tem tempo,
Peça para esse padre que é o seu confessor também se tornar seu diretor espiritual, que aí ele vai também dirigir você, te direcionar. Então é importante, sim, se você puder, confessar com o mesmo padre. Não tenha vergonha. Tem aquela frase que diz que quando nós vamos pecar, nós não temos vergonha, mas quando é para confessar, a gente fica com vergonha. E na verdade é isso que o inimigo quer. Todo esse peso na consciência que eu falei agora há pouco, depois do sacramento da confissão, também é a artimanha do inimigo. Essa questão também de nós pensarmos, não vou me confessar porque o padre é um homem como eu. Tem gente que pensa assim dentro da igreja, que não se confessa. Eu preciso não me confessar com outro homem, vou me confessar com Deus. Mas nós temos a graça do sacramento, então nós temos que usar. Essa questão também de não querer ser acompanhada por um padre também é uma artimanha do inimigo também. Nós precisamos pedir auxílio daqueles que são considerados nossos pais. Pai espiritual, o padre é um pai. Então nós precisamos disso. Então esse recomeço muitas vezes é também permeado de muitas quedas. Mas aí de confissão em confissão, também a vivência do sacramento da Eucaristia, de comunhão em comunhão, o Senhor vai modelando, vai moldando o nosso coração para nós sermos mais fortes e assim evitar as quedas. Aí você pode perceber que às vezes o tempo para você pecar vai demorando um pouco mais. Você vai vendo que você vai progredindo. O seu próprio confessor, diretor espiritual, ele é possível ele ver que você progrediu. Então é necessário procurar um sacerdote para confissão e também procurar a ajuda de um diretor espiritual, aquele que vai te direcionar no que é preciso. Muito importante também, em relação a essa pergunta, pequei contra a castidade e agora o que eu faço? É pedir a graça da pureza de coração. A pureza nos sentidos também. Um versículo que me ajuda muito a pensar na questão da pureza é quando no Evangelho se diz que os puros verão a Deus. Os puros verão a face de Deus. Eles pensando assim, Senhor, eu preciso viver essa pureza, porque eu quero um dia ver a sua face. Então nós precisamos pedir a pureza, essa graça de Deus. Eu lembro que ao estudar, ao ver as coisas, eu até assisti um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele falava sobre a pureza. Ele dizia assim, que quando a pureza ela era perdida, era difícil ela ser recobrada de novo. No entanto, era possível, através de oração, através da Eucaristia, por aí vai. Nós não podemos ter dúvidas do que o Senhor pode fazer em nós através da oração. Então nós precisamos pedir essa pureza de Deus, essa pureza no olhar. Eu falava com o meu confessor espiritual, meu diretor, já estou confundindo confessor com diretor, com meu diretor espiritual, que às vezes era muito complicado no nosso mundo viver a pureza e também outras virtudes. Por quê? Porque tudo que está em nossa volta, a maioria das vezes, não é algo que é de acordo com o que Deus quer. Então nós precisamos às vezes estar ali, ser do mundo, viver no mundo, mas não ser do mundo, né? Não se deixar influenciar pelo que está em volta. E às vezes é muito difícil, porque o mundo todo é erotizado, mas nós podemos pedir esse olhar de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um episódio que ela relata a história de uma alma que ela dizia que ela estava com medo de viajar, porque ela não estava para viver a pureza. Então ela tinha medo de quando ela viajasse, ela pecasse pelo olhar dela. Ela estava com medo de não conseguir olhar as coisas com essa pureza. E o Senhor colocava no coração dela que o que iria fazer diferença era a forma que ela olhava. Não era o que estava em volta. Olha esse aprendizado aí de Santa Teresinha. Nós precisamos pedir a pureza em nós. A pureza no nosso coração, a pureza no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir. É batalha? É. Conversava com um amigo meu que ele dizia que o padre direcionou ele para ele pedir a graça de ser inocente como uma criança, porque ele precisava ser inocente como uma criança. Então, assim, eu percebo nesta caminhada, nesse caminho que nós vamos trilhando, que as nossas orações são muito importantes. Algumas pessoas às vezes me procuram perguntando alguma coisa, pedindo um conselho, e a maioria das vezes eu vou
direcionando. Ou então, faça uma novena, eu falo, você pode fazer essa novena, tal aqui, tal aqui, tal aqui. Você pode também passar, por exemplo, uma semana rezando com esse versículo, pedindo essa graça de Deus, deixando a palavra de Deus também transformar o teu coração, a tua vida e por aí vai. Porque nossas orações são importantes. Então nós devemos pedir essa graça, esse dom da pureza de Deus. Porque por mais que ele tenha sido perdido, você pode recobrá-lo com muita oração, com comunhão e por aí vai. E outra coisa que é muito importante, e aí eu vou encerrar o vídeo nessa, porque senão vai ficar muito longo, e esse é um assunto que dá para falar muita coisa, é em relação ao nosso conhecimento. Ao conhecer o plano de Deus para o homem e para a mulher, de maneira especial em relação à teologia do corpo. E eu acho interessante que a teologia do corpo, por mais que pareça que ela é muito conhecida, ela não é tão conhecida. Não como ela deveria ser. Eu já conversei com algumas pessoas que eu fui contando, olha, depois que eu comecei a entender, a compreender melhor a teologia do corpo, muita coisa mudou na minha vida. E as pessoas perguntaram, mas o que é a teologia do corpo? Olha, pessoas de anos e anos de caminhada na igreja. Então, buscar esse conhecimento sobre a teologia do corpo, sobre o plano de Deus também para o homem, para a mulher, para o casal, é muito importante. Buscar livros, invista em conhecimento, invista em salvação para a sua alma. Comprar livro, mas também ler. Nós temos muitos livros bons dentro da nossa igreja que falam sobre a questão da castidade. Se você quiser, depois eu posso indicar alguns que eu já li, ou então alguns que eu quero ler, mas ainda não li. É muito importante nós conhecermos, comprar livro e ler, ver vídeo no YouTube, tem muito vídeo no YouTube que fala sobre castidade. Poder procurar e ver também testemunhos, também tem vídeo no YouTube de testemunhos sobre a vivência da castidade. Então nós temos que buscar não somente embasar a nossa fé, a nossa vivência na castidade, mas também deixar que o conhecimento abra os nossos olhos. Conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes nós nos perdemos porque a gente não conhece. Então nós precisamos também usar a nossa inteligência a nosso favor, usar esse hábito de leitura a nosso favor. Então nós precisamos conhecer melhor sobre o que é a castidade, por que viver a castidade. Nós precisamos dar sentido a isto, deixar que Deus dê sentido também. Então essas seriam as pequenas dicas desse vídeo. Meu Deus, pequei contra a castidade, e agora? Então seria isso: arrepender-se, confessar, perseverar, se caiu, levanta, confessa de novo, pedir a graça da pureza e procurar estudar, procurar conhecer. Conhecer para amar. E se nós vamos aprendendo a conhecer aquilo que Deus quer para nós, nós vamos aprendendo também a amar. Se decidir por este caminho e querer, sim, viver a castidade, por mais que seja difícil, mas é possível, porque tudo que Deus faz é bom. Então, se o Senhor pensou nisso, o Senhor quis isso para nós, isso é bom. Então, nós devemos tomar isto como bom. E é isso. Eu posso depois gravar outro vídeo falando sobre outras coisas, mas por enquanto é isso. Tchau, gente. Fique com Deus. Então, se você quiser uma tarefa para casa, procure lá em qual evangelho está, que os puros verão a Deus. E passe uma semana pedindo a graça, o dom da pureza para a sua vida. Deixa a palavra de Deus te transformar. Você acredita que é possível? Eu acredito.